Psicólogo, quais os benefícios de ser terapeuta familiar? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos iniciando mais uma live, essa live do programa Família em Análise, programa em que eu ensino psicólogos o passo a passo para realizarem atendimentos de família, sentindo segurança na sua prática profissional. Eu sou a psicóloga Caroline Trevisan, sou professora universitária, doutoranda em psicologia e realizo diversas pesquisas sobre famílias e casais. E hoje nós estamos aqui para falar sobre quais os benefícios de ser terapeuta familiar. Sejam bem-vindos, podem ir chegando. Boa tarde. Bem-vindos. Vamos então conversar um pouco sobre esse tema, falar um pouquinho sobre isso e pensar, quais são os benefícios em ser terapeuta familiar. Porque, em geral, esta não é a área com maior demanda que a gente tem dentro da psicologia. Quando a gente vai fazer uma faculdade, esse assunto é muito pouco abordado. A gente não tem praticamente muito estímulo para que a gente atenda a família ou atenda mais de uma pessoa, seja casal, seja família. Então hoje o foco é a gente conversar sobre por que eu poderia pensar nessa possibilidade, por que eu entenderia que seria importante ou rico eu realizar um atendimento familiar ao invés de focar na minha clínica somente no atendimento individual. Quem está chegando seja bem-vindo, bem-vinda, e quero começar falando um pouquinho então do que é terapeuta familiar, o que é essa demanda. E basicamente o terapeuta familiar vai ser aquele que vai realizar os atendimentos com foco na família. Então, o foco vai ser olhar para a demanda familiar e não somente para a demanda individual. E isso por si só já é um grande benefício, porque em geral, quem atende crianças e adolescentes sabe, por experiência, sentir na pele, que muitas vezes, para a gente não generalizar e dizer que são todas, muitas vezes os casos que a gente recebe apresentam uma demanda que é da família, não é só daquele indivíduo, criança ou adolescente que está passando por atendimento conosco. Então, o terapeuta familiar é aquele profissional que vai dar o foco, o seu olhar para tudo aquilo que está acontecendo dentro dessa dinâmica familiar. E falando em terapeuta familiar, isso inclui realizar atendimentos com a família toda no mesmo momento. Então eu vou chamar a família e numa mesma sessão toda a família vai participar. Toda a família varia conforme o modelo de família. A gente pode ter uma família que é monoparental, que nós temos uma mãe solo. Então quem que eu vou olhar? A mãe e o filho ou filha dessa mãe, por exemplo. Eu posso ter uma família mais tradicional, pai, mãe e o filho, vou chamar essas pessoas. Posso ter uma família que seja avó, vou chamar essas pessoas também. Então, a terapia familiar, quem é a família, depende da família que nos procura, da estrutura que essa família apresenta. E aí a gente vai estar olhando para isso e o nosso foco vai ser nesta família, então. A terapia vai ser para essa família. Mas aqui eu já quero deixar um parênteses que às vezes isso assusta alguns psicólogos, de assim, toda vez eu tenho que chamar a família inteira. E a gente pode ir, gente, aos poucos. Às vezes a gente já propor de cara uma terapia familiar, a família não aceita, A família vem muito cheia de resistências procurar os nossos atendimentos. Então o que a gente vai fazer é trabalhar aos poucos, pensando em, de repente, atender primeiro esta criança ou adolescente, fazer uma avaliação inicial e aos poucos ir propondo para que essa família comece a participar das sessões. Não precisa ser uma proposta de cara. A gente recebe demandas que são assim, de cara, a família já apresenta, olha, eu quero para a família, eu quero para passar, às vezes uma mãe, eu quero para passar com a minha filha em conjunto. Isso às vezes aparece, mas a gente tem que ter uma certa flexibilidade. Pela minha experiência, entendo que sim, porque tem famílias que vão chegar assim, muito mais resistentes. Então, ser terapeuta familiar indica o quê? Que você tem uma maleabilidade, um traquejo, uma técnica para atender essa família, inclusive às vezes ponderando em como esse atendimento vai acontecer ou quando que eu faço uma proposta de terapia familiar de fato, que sim, aí o foco é a família toda e a gente espera que esses membros participem. Certo? Então, assim, não gosto de uma perspectiva muito rígida, porque quando a gente tem uma perspectiva muito rígida,
em geral, a gente às vezes desconsidera as resistências dos nossos pacientes, a gente acaba afastando eles, ao invés de realmente criar um ambiente seguro, um ambiente em que a pessoa sinta confiança em continuar com o processo. Bom, por que gosto de falar disso? Por que me interessei por essa área? Acho que é legal falar disso, porque aí a gente consegue enxergar também os benefícios. Os benefícios que eu trago para vocês são baseados na minha experiência, são baseados naquilo que eu entendo que funcionou, que abriu a minha forma de enxergar os atendimentos que eu realizo. E quando eu falo dessa história, né, eu sempre retomo a minha experiência clínica e uma experiência muito forte com grupos e com pesquisa. Então, na minha clínica, eu percebia nitidamente uma grande dificuldade que era os pais não, às vezes, observarem os resultados que eu trazia, como eu percebia na criança, mas a família não observava e relatava que com ela não via resultados. Então, isso foi um dos grandes nortes, assim, né, começar a pensar, mas espera, como assim não tem resultados? A família não reconhece, tem algo acontecendo que a gente não consegue visualizar. E aí foi um ponto, né, quando eu comecei a pensar que aqueles pais, eles poderiam vir e participar dos atendimentos para eu enxergar efetivamente o que estava acontecendo, não só ouvindo o relato, mas olhar, presenciar esse encontro entre esses familiares com a criança. Então, foi por aí, né, o primeiro momento, o primeiro contato foi assim, chamando uma mãe de uma criança para participar de uma sessão, e aí eu pude enxergar aquilo que ela me dizia, mas que eu não estava vendo, porque no atendimento a criança não apresentava aquilo junto comigo. Então aí já foi assim um grande disparador, né, para abrir possibilidade de pensar que a questão não era a criança em si, ela sozinha as coisas até fluíam, mas quando ela estava com a família em conjunto, aquilo tudo se alterava, e aí ficava muito mais evidente, né, para nós aquilo que estava acontecendo, a real demanda. Por meio dos grupos, porque fiz atendimentos com grupos, e isso foram mais de 5 anos fazendo grupos com famílias, né? Grupos em que a gente convivia ali, várias mães, então tínhamos uma troca de experiências que eram famílias em vulnerabilidade social. E aí qual que era o ponto, né? Era a questão da teoria, que eu olhava e falava, mas gente, não cabe estudar a psicanálise, e a psicanálise parece, como eu vou ver isso numa casa em que às vezes o que a gente tem é uma casa que alaga quando chove, é uma casa de assim, terra de chão batido, assim, né? Não tem um piso, não tem um concreto, não tem nada, só tem a terra. E aí choveu, perde tudo. E é um cômodo só para às vezes 6, 7, 10 pessoas morarem todos juntos. Então, isso também deu uma abertura, assim, preciso rever, preciso buscar formas diferentes de enxergar as famílias. Porque eu via uma situação muito diferente de família, por ter uma situação muito vulnerável. E nas pesquisas, né, que foi quando eu fui fazer o mestrado. E aí no mestrado, como eu fiz uma pesquisa que eu considerei avós, considerei mãe biológica, padrasto, considerei as crianças. Então, assim, como eu fiz um trabalho com todos, atividades técnicas com todos, eu consegui ter uma visão, assim, da família como um todo que eu não tinha percebido em nenhum outro momento da minha vida profissional. Não tinha percebido, mesmo na minha prática clínica, eu não tinha percebido, mesmo com aquilo que eu já tinha estudado, eu estudei muito, fiz muitos cursos, mas isso não tinha aparecido. E aí foi ali que abriu realmente a porta, né, pela experiência clínica e também pela pesquisa. E aí eu fui enxergar, bom, temos aqui uma possibilidade de parar de olhar só para o indivíduo, porque só para o indivíduo, vocês devem perceber isso, que ao longo do tempo é como se faltasse algumas coisas. Ou assim, tudo funciona, mas aí com a família, aí já dificultou. Tudo tá fluindo, a coisa está acontecendo, mas aí quando vem a família, você sente, agora tá difícil. Se você já teve essa sensação em algum momento, isso é em geral porque a gente teve uma formação, a maioria de nós, uma formação muito individualista. E aí pra gente, a gente quando tá com aquela pessoa sozinha vai, a coisa flui. Mas quando tem mais de uma pessoa, a gente fala, pera, o que eu faço? Né? E aí vem a insegurança e aí vem o motivo de muitas vezes as pessoas não fazerem esse tipo de atendimento. Né? Por que é importante a gente falar disso, dos benefícios de ser terapeuta de familiar? Porque muitas pessoas têm medo, elas têm receio, elas sentem que a formação delas não foi suficiente para que elas conseguissem
olhar e fazer uma intervenção com uma dinâmica ampla, porque com uma família você vai ter que enxergar algo além daquela pessoa individualmente que aparece para você no primeiro momento. Então, olhando para isso, muitas pessoas param, elas desistem, elas não sentem segurança em realizar um atendimento, sentem que falta alguma coisa e tem que dizer que efetivamente falta, né? Falta, porque a gente precisa sim buscar um conhecimento especializado, a gente precisa sim um conhecimento específico para que a gente possa atender, que muitas vezes a gente não teve essa bagagem na nossa formação. Porém, a gente, se não abre para isso, a gente não tem essa possibilidade de abertura, de realmente pensar eu pensar em coisas novas, em práticas novas, o que a gente vai ter muitas vezes são casos em que a gente vai sentir muita frustração, em que a gente não vai alcançar o máximo do resultado que a gente poderia trazer se a gente realmente trabalhasse com essa demanda, com aquilo que realmente é a demanda, que muitas vezes, com crianças e adolescentes, a demanda vai ser familiar, não vai ser uma demanda individual. Então, precisamos falar sobre ser terapeuta de família, ser terapeuta familiar, porque esta é uma grande demanda. Demandas familiares e não somente individuais, com crianças e adolescentes, são demandas gritantes na nossa clínica, e se a gente não sabe o que fazer, a gente acaba não trazendo um resultado tão efetivo e tendo vários casos de pessoas que simplesmente, abandonam o processo. Porque quem decide ser criança ou adolescente fica numa terapia não são os próprios pacientes, são a família. Quem faz essa função parental. Então, se a gente não procura fazer um trabalho que os inclua de alguma maneira e respeitando o tempo deles, ou seja, às vezes a gente já os inclui mais no início, às vezes a gente precisa de um tempo maior para poder convidá-los a participar mais. Se a gente não faz isso, não tem esse respeito, esse cuidado, esse olhar, eles vão embora no momento em que eles sentirem que não está dando resultado, ou está dando resultado que está mexendo com outras coisas que acontecem na família. E aí eles querem que você remexa mais e escancare os problemas da família? Não. E aí eles acabam indo embora. Então, acho que essa é dos grandes motivos para estar fazendo esta live hoje, para a gente estar pensando. Por que ser terapeuta familiar, né? Por quê? Porque é uma grande oportunidade, porque não tem jeito, a gente amplia a nossa visão a respeito dos atendimentos, a respeito da nossa queixa e também de técnicas para realizar esse tipo de trabalho. Eu entendo assim, né, que o melhor momento para a gente começar é sempre assim. Agora, se você não fez antes, comece agora. O momento para você se tornar terapeuta familiar é quando? Em geral, as pessoas que mais eu sinto que vão estar abertas a isso são as pessoas que sofrem a mesma coisa que eu vivi, ou seja, sofrem de sentir dificuldades em algum momento para atender os pais, para atender quem represente essas figuras parentais, pode ser pais biológicos ou pode ser qualquer outra pessoa que cumpre essa função de cuidado, né? E sente que está faltando algo, que tem um baixo resultado, tem às vezes esse tipo de comentário dos pais, ou você sente que avança, mas sabe, quando o processo ele parece que é lento, parece que ele não acontece assim do jeito como tinha que acontecer, né? Assim como a gente espera. É mais lento porque de alguma maneira a gente entende que esse contexto todo não colabora, esse contexto todo dificulta a forma como nós vamos caminhar. Então, se você já sentiu essa dificuldade, essa questão, o que é o momento, porque é por meio de conhecimento específico sobre essa demanda que a gente realmente consegue modificar a forma como a gente está agindo nos nossos atendimentos. E acho que tem uma questão aqui que é muito comum, né, para quem está aí estudando, pensando, será que eu devo ser terapeuta de familiar, terapeuta de família ou não, né? Que vem a pergunta que é a seguinte, o que vale mais? Uma terapia individual para uma criança ou adolescente ou uma terapia familiar? O que é mais eficaz? O que dá mais resultado? E a resposta é: depende da família e depende da demanda. Por quê? Porque dependendo da demanda que nós temos, ou seja, se essa queixa ela não diz respeito a algo que é somente individual daquela criança ou do adolescente, e ela reflete uma dinâmica familiar maior, ela reflete que tem uma questão na família que, assim, ela
se escancara na criança e no adolescente, mas ela se refere a todo o restante, se a gente tiver esse tipo de demanda e a gente só trabalhar no individual, o que vai acontecer é que a gente não vai conseguir trabalhar e trazer um resultado efetivo para todos, certo? Por quê? Porque a demanda não é individual. Então, depende, se a demanda é individual, ok, nós vamos ter contato com os pais, mas esse contato ele pode ser mais moderado, né? Não tão intenso. Porém, se nós temos uma demanda que é familiar, ou seja, que é de todos os membros, você trabalha só com um, o resultado não vai ser tão efetivo assim. Ele vem, tá? E eu sei que vem, eu já atendi muitas vezes assim, e o resultado também aparece. Mas é o que eu digo assim, né? Infelizmente, a gente tem um tempo para as pessoas, os nossos pacientes, terem um resultado e um tempo para eles manterem o resultado. Então não é só deu o primeiro resultado, a gente abandona a terapia. E se você não tem, né, esse traquejo, você não lida com essa família como um todo, e mexeu, começou a dar um resultado e começou a mostrar, dando resultado, tirando o foco da criança, quando a criança ela começa a diminuir aquela queixa, o que pode acontecer é que todos os outros problemas da família vão começar a se tornar evidentes. Porque antes, querendo ou não, a criança de certa forma disfarçava aquilo, né? É algo tão gritante que a criança apresentava que todo o foco ia para ela. E aí o que acontece? O foco começa a diminuir na criança e começa a trazer mais à tona os problemas que às vezes são do casal, por exemplo. Os problemas que às vezes são da relação entre uma mãe e uma avó, por exemplo. Então a gente começa a trazer isso, fica muito mais escancarado. E aí, quando isso escancara e os pais não estão preparados para lidar com essas outras demandas deles, o que acontece? Eles saem, né? Porque o resultado, na verdade, pode trazer, entre aspas, né? Uma oportunidade de olhar para coisas que eles não estão conseguindo fazer por enquanto. E aí a criança acaba saindo. Então, assim, depende da demanda. Se não é uma demanda individual, não procure fazer só os atendimentos individuais. Em geral, isso não vai trazer um resultado tão eficaz. Ao mesmo tempo, eu disse que depende da família. Por quê? Porque dependendo da família, é inclusive importante que a gente ofereça um atendimento individualizado, né? Dependendo da família, se é uma família que às vezes é uma família com pactos muito perversos, com uma disfunção, às vezes um nível muito grande, às vezes dependendo do caso, nós vamos ter que avaliar se vai ser benéfico esta família toda participar ou não. Então não é assim, para qualquer pessoa, em qualquer família. Acho que a gente tem que olhar sempre o quanto que aquilo vai poder trazer uma oportunidade de mudança para todos. E exige o envolvimento da família. Então, assim, essa família ela está disposta a participar? Que é uma das grandes queixas que a gente tem também entre nós psicólogos, né? Quanto que a família às vezes não participa. Mas às vezes não participa porque realmente não dá conta de participar. E aí é o que eu digo, depende da família, a gente vai ter que respeitar o tempo deles. Ou às vezes não participa porque você tem insegurança em convidá-los, então eles não vêm por conta disso. Porque eu já cansei de receber assim pessoas me procurando que comentaram que já tinham passado com outros profissionais, mas os outros profissionais não conversavam com eles, conversavam só com a criança e com o adolescente. Eles queriam conversar, a família queria conversar, mas não tinha essa abertura. Então que eles estavam procurando uma pessoa que oferecesse isso. Né? Porque entendiam que, querendo ou não, a dinâmica familiar implicava na queixa, naquele sintoma que a criança ou adolescente trazia. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente acha que às vezes a família não participa, a gente também tem um outro movimento de, às vezes, a gente afastar e a família querer participar. Então, nós temos que avaliar tudo isso. O que vale mais? Oferecer o tipo de atendimento que é necessário para aquele caso. E se for familiar, que você esteja preparado para fazer isso. É isso que eu entendo que vale mais. Vamos então falar, né? Quais são as vantagens de ser terapeuta de casal? Psicólogo, psicóloga, acho que uma das maiores vantagens que a gente tem é poder trabalhar o vínculo. Ou seja, poder trabalhar a relação entre estas pessoas. O que eu quero dizer com entre? Quero dizer que quando a gente faz um atendimento individual, a gente está focando num aspecto intrapsíquico, ou seja, um aspecto interno, a relação da pessoa com ela mesma. Por quê? Porque é somente aquela pessoa que está vindo. Então eu vou focar nessa relação que ela tem com ela mesma,
na forma como ela representou para si mesma suas experiências, como ela internalizou os outros relacionamentos que ela tem. A gente vai verificar, se for a criança, né, por meio das brincadeiras, o tipo de jogo que a criança quer jogar, a forma como ela joga, a forma como ela brinca. Enfim, a gente vai observar por meio do brincar como que essa criança tem internamente representado as suas experiências, as suas vivências, os seus sentimentos. Isso se expressa no brincar. E isso é uma técnica que é muito, muito rica quando a gente está fazendo atendimentos com crianças. E a gente consegue observar isso, né? E olhar, auxiliar a criança a entender esse seu mundo, essas suas vivências, essas suas particularidades. Mas, eu estou falando uma relação do sujeito com ele mesmo. Quando a gente está falando de terapia familiar, eu estou falando dessas outras pessoas presentes, efetivamente presentes. Ou seja, elas estão lá na sessão também. As coisas estão acontecendo naquele momento. Não é um rememorar das minhas experiências por meio dessa brincadeira, né? Relembrando, trazendo isso de maneira simbólica na brincadeira. Ainda que isso também vai acontecer, porque se a gente está falando do atendimento com uma criança, o brincar vai estar presente, não importa que os pais estejam juntos. É a linguagem da criança, a gente vai adotar isso também. Mas o que vai acontecer é que ali ela está vendo a mãe ou o pai ou o familiar naquele momento. E quando ela faz algo, não é só a minha reação enquanto terapeuta, mas é a reação dessas outras figuras familiares, todas ao mesmo tempo. Então, isso dá pra gente uma possibilidade de a gente não só olhar o que cada um está sentindo dentro de si mesmo, mas dá pra gente a possibilidade de enxergar o que acontece nessa dinâmica, nessa troca deles. Vai além do que a criança ou a mãe, por exemplo, sentem. É na troca. Nessa troca, como que ela acontece? Existe muita rigidez? Existe uma flexibilidade? Existe ansiedade? O que a criança entende que ela pode fazer ou não pode fazer? Como que essa família mostra para a criança aquilo que entende que é uma regra, que pode ou não pode fazer? Então a gente vai olhar para isso, né? E aí eu estou vendo o que está acontecendo entre eles. Quando acontece uma situação, e é muito frequente isso, casos de crianças, as crianças apresentam pra gente aquilo que elas sentem por meio do brincar. Aí vem a criança, por exemplo, que vai jogar um jogo, ela não quer seguir as regras. Isso é muito frequente. Quem atende criança já viu isso várias vezes. A criança vai vir jogar um jogo e ela muda a regra. Como? Favorecendo ela e desfavorecendo o terapeuta. E quando ela faz isso com a mãe e com o pai, como eles agem? Porque uma coisa é a mãe e o pai nos relatarem. Outra coisa é eles estarem ali na nossa frente, agindo frente à criança. Então, como essa dinâmica, ela é muito rica, porque eu estou vendo a coisa acontecendo naquele momento. Então, essa relação entre eles, eu estou vendo, é mais do que cada um deles sozinho. É uma coisa que liga cada um deles a estarem ali. E isso faz com que a gente consiga ter, assim, uma visão muito mais ampla de uma dinâmica. Porque, mais uma vez, uma coisa é ouvir um relato, outra coisa é eu visualizar na minha frente aquilo acontecendo e essa família reagindo frente àquilo que acontece numa sessão. E as brincadeiras, elas vão representar isso. No caso da criança, elas vão representar experiências que eles têm lá fora, porque a grande questão da brincadeira não é a brincadeira por si só, mas é o que ela representa, é a interação que a brincadeira vai despertar. E a gente tem condições de olhar para isso, fazer uma análise sobre isso. Então, isso é muito rico. Estou falando no caso de criança, mas que pode ser, tá, gente? Terapia familiar não inclui só criança, não. Pode ser com adolescentes, e aí a gente vai, né, trazendo, não vai ser um brinquedo necessariamente, mas a gente pode trazer jogos, técnicas, enfim, que vão dar esse espaço, que às vezes é mais do que o adolescente deseja, ou mesmo com adultos. Também temos terapia familiar com adultos, que querem olhar para essas questões, né? Olhar para como, às vezes, se tem dificuldades nessa relação familiar e que isso que às vezes emperra a pessoa de possibilitar outros caminhos em que ela sinta maior autonomia, maior independência, maior satisfação. E isso em cada um deles, né? Então é um processo que a gente pode trabalhar em conjunto, independente da idade. Mas um processo de olhar para o que acontece entre, não só o interno, mas é o entre, a troca entre as pessoas. Bom, tem uma outra coisa que eu acho riquíssima.
Quando eu penso, né, em benefícios em se tornar um terapeuta de família, um terapeuta familiar, um benefício gigantesco é a possibilidade de a gente romper ciclos de traumas. O que isso significa? Hoje nós temos, dentro da psicanálise vincular, a possibilidade de estudar como que nós temos uma transmissão psíquica. O que significa isso, né? Significa que quando a gente a gente fala, né, no sentido genético, biológico, quando a gente pensa que as doenças elas são transmitidas, né? Quando a gente pensa que a gente tem predisposição a alguns tipos de doenças biológicas, por exemplo, isso é um fator, né, que a gente já aceita muito bem, que isso é muito já visto, né? E a gente já tranquilamente até se previne. Se eu sei que existe um risco de diabetes na minha família, eu já me previno. Já tento tomar cuidado, ficar alerta. Quando a gente pensa em transmissão psíquica, a gente está querendo dizer que vários conteúdos que não são necessariamente de uma ordem biológica, mas psicológica, eles também são transmitidos de geração em geração. E o que isso significa, né? Não é que é uma transmissão, né? Não dá pra gente pegar e querer fazer uma análise genética, né? Em que parte do cérebro se transmitiu, não é isso. Mas é porque isso é transmitido de geração em geração. É uma das funções da família, é fazer uma transmissão dos valores de tudo aquilo que a gente tem da nossa família em termos de outras gerações. A gente passa um legado, a gente passa uma história. Inclusive, dos motivos de se ter filhos é a possibilidade de ter uma continuidade de si mesmo, porque apesar de nós sabermos que nós vamos morrer, temos os filhos que podem continuar de alguma maneira levando à frente aquilo que a gente entende que somos nós, a nossa identidade, a nossa família. Então, esse filho pode gerar essa transmissão, ou seja, uma forma de meio da gente se tornar infinito, né? E aí vem os desejos de netos, porque aí, né, não morrer a família, entre aspas. Então, essas frases, isso é muito frequente. E nós temos os filhos, muitas vezes, com essa ideia de transmitir algo, que esses filhos eles possam dar sequência, eles possam dar continuidade àquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós somos enquanto pessoas. Mas do mesmo jeito que nós desejamos fazer isso com os nossos filhos, nós também trazemos isso dos nossos pais e dos nossos antepassados. Então, eles também nos transmitiram uma série de questões psicológicas que nós não nem sequer percebemos, são inconscientes, mas que fazem parte de quem nós somos. E que isso, se eu não me der conta e trouxer um aspecto patológico e negativo, eu transmito também para as gerações seguintes. Porque assim, a gente transmite, não tem uma questão assim, só vou transmitir aquilo que vai agregar, que vai ser positivo, que vai ser muito bom. Não, a gente transmite todos esses conteúdos que a gente vivencia na nossa família. E vivência em família não é só coisas gostosas, maravilhosas, muito pelo contrário. Tem muitas questões difíceis, temos segredos, temos coisas que a gente entende que não podem ser ditas, né? Que são aqueles assuntos que são meio que proibidos na família, ninguém quer falar, como por exemplo, às vezes uma situação de um suicídio, situações de abusos, que são situações traumáticas, situações de violência, e isso vai sendo transmitido, às vezes a gente nem fala, mas está lá. Isso é transmitido, independente de eu tomar assim, uma consciência que eu estou fazendo essa transmissão ou não. Isso vai sendo transmitido para as outras gerações. E aí o que acontece? Quando a gente é terapeuta familiar, o nosso olhar ele não vai ser só naquele sujeito sozinho. E nós vamos ter base teórica e técnica para que a gente consiga entender essas transmissões. Então, quando eu estiver com essa família, o que eu vou fazer? O meu olhar vai ser de enxergar algo que está além deles. Ou seja, o que será que veio dessas outras gerações que está impactando, às vezes, nesse sintoma atual? Isso é muito frequente. Os primeiros estudos que a gente teve sobre esse assunto foram as pessoas que viveram, né, passaram pela guerra. Então, soldados que iam lá nos campos de batalha, é uma situação extremamente traumática, muito, muito terrível, porque é o risco da morte o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, a perda de outras pessoas, né? A perda de colegas. Às vezes a tentativa de salvar aquela pessoa e não conseguir chegar a tempo, a culpa. Então é muito comum em pessoas que viveram as situações de guerra que elas não consigam falar sobre isso.
Só que não falar sobre isso não significa que aquilo foi esquecido, que aquilo foi apagado. O que vai acontecer aquilo não pode ser representado. Simbolicamente, a nossa fala, né, ela é uma maneira de representar aquilo que a gente viveu. Mas fica tão inominável, sem nome, que eu não consigo sequer colocar em palavras. E aí não consigo colocar em palavras o que vai acontecer, né? Isso vai ficar lá, é como se fosse assim, algo que não foi digerido. Mas tá lá. Não teve uma digestão, não consegui elaborar, não consegui enxergar aquela experiência de outro jeito, não consegui dar um novo significado. E é o que vai acontecer. Isso vai sendo transmitido nas próximas gerações. Carol, mas como que se transmite se não se fala? O não falar é uma forma de transmissão, porque, gente, em momentos, vamos parar para pensar na nossa história mesmo, enquanto pessoas, né? Além de nós enquanto profissionais. Na nossa história, quanto que a gente percebe, isso é muito nítido, quando algo não está sendo dito. Né? A gente tem uma dimensão, parece que algo está faltando, parece que tem uma informação que não está muito clara. Nós temos essa sensação, ainda que a gente não sabe colocar em palavras, a gente não sabe o que é. Mas a gente sabe que tem algo ali que parece que você pergunta uma coisa e de repente todo mundo corta o assunto, comenta outra coisa, não aprofunda. Então isso é transmitido mesmo no não falar. E pelos estudos que a gente vai ter na terapia familiar, o que a gente vai ver? Que às vezes vai ter um sintoma lá do vô, né? O vô foi pra guerra, por exemplo. O que a gente vai ter? Um neto ou neta que vivencia um sintoma, aquilo desemboca nele, aquilo que o vô não conseguiu representar lá atrás. Então aquilo pode ser transmitido, vai de geração. Passou pro pai, o pai não, ainda assim conseguiu manter uma certa... conseguiu de certa maneira seguir, né, com a sua vida, conseguiu de certa maneira não ter um impacto direto. Mas quando chega no neto ou na neta, aquilo vai desembocar e o sintoma vai vir e é maior do que a própria pessoa. Ou seja, veio das outras gerações. Então, quando você observa isso, você tem esse conhecimento e você se torna terapeuta familiar, você consegue romper esse ciclo de traumas que são transmitidos, que são passados para as pessoas, né? Somos nós, recebemos dos nossos bisavós, avós, pais, e que vão chegando até o momento atual e que às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente transmite para os filhos também. E não é uma questão de um cuidado consciente, né? Ai, deixa eu pensar, não quero fazer igual. Isso a gente tem esse controle, mas o que eu estou dizendo é que a transmissão, em muitos pontos, ela é inconsciente. A gente não percebe o que a gente está transmitindo. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós vamos observar isso, né? Não os nossos pacientes, quando eles chegarem. A família nem sabe. E, gente, a coisa mais comum que tem são os segredos em família, e que a gente fala que os segredos eles não são positivos. Mas a família acha que aquilo não vai impactar, ou que é pior se falar. Esse é o medo. Não é falado por quê? Porque é doloroso. Eu vou falar? Não vou, porque aquilo vai magoar, porque eu entendo que vai trazer um mal. Só que o não falar, ele também fala, ele também comunica. E a própria pessoa não percebe quando ela está fazendo isso, quando nesse processo de transmissão para os seus filhos. Então a terapia familiar, ela possibilita a gente trazer um rompimento desse ciclo de traumas, de passar de uma geração para outra. E olha, tem que dizer uma coisa que é muito assim, eu vou dar um exemplo que vocês vão conseguir visualizar, muito frequente, que são casos de relações abusivas, por exemplo. E às vezes é muito triste, a gente vê o quê? A avó que viveu uma relação abusiva, então era uma relação em que ela muitas vezes sofria violência física, violência psicológica, ela vai lá e ela acaba engravidando, tendo uma filha, por exemplo. E às vezes, passa o tempo, ela acaba sendo abandonada por esse parceiro, e aí ela fica lá naquela, né, criando aquela filha, por exemplo. Cria a filha. E aí o que acontece? Essa filha viveu, ela enxergou toda aquela relação abusiva que a mãe tinha vivido, né? Essa avó. Então vai lá, o que acontece? Essa filha ela deseja, conscientemente ela vai dizer que não quer uma relação como essa, que ela quer uma relação que ela possa não viver a violência. Só que o que acontece? Ela encontra a pessoa e aquela pessoa parece oferecer tudo aquilo para ela. Quando ela menos espera, é o primeiro soco, é o primeiro empurrão. E mais uma vez a gente tem uma relação violenta. E aí ela engravida, e aí ela não consegue muitas vezes sair daquela situação, e às vezes ela é abandonada também, assim como, eu vou dizer, essa avó, né, essa mãe dela foi.
E aí, com a filha dela vai ser diferente. O que a gente quer, a gente torce. Mas aí essa menina, o que é que ela vê? Às vezes ela foi abandonada pelo parceiro ou sua mãe, ela arranjou um padrasto, esse padrasto também bate nela. E aí quando chega a vez dela, quando menos se espera, ela quer sair de casa porque ela não aguenta mais aquilo. Ela conhece uma pessoa, né? E esse parceiro parece que é tudo, que vai oferecer tudo aquilo que ela não tem em casa. E às vezes ela vai, ela engravida, né? E quando ela vai ver, ela também está numa relação de violência, de abuso. E aí você vê 3 gerações vivendo a mesma coisa. E se você for perguntar, nenhuma delas queria viver isso. Porque ninguém quer viver isso. Conscientemente, ninguém vai falar pra você, eu queria ser espancada, né? Estou falando no sentido assim, abusivo mesmo, tá? Não tô falando de situações em que a gente tem um combinado, não, né? Que até um certo nível, entre aspas, de etapas pode ser algo desejado. Não, tô falando de uma relação de violência, de abuso, de agressão, uma situação que ultrapassa mesmo qualquer tipo de limiar. Então, quando a gente olha essas relações abusivas, nenhuma delas queria, mas todas vivem a mesma coisa. E se a gente não, né, quando menos espera, às vezes essa filhinha, né, essa bisneta vai sofrer a mesma coisa também. Então, quando a gente se torna terapeuta familiar, quando a gente vai estudar isso, a gente consegue entender o que está acontecendo. Esses traumas sendo repetidos de geração em geração. E aí, quando a gente vai atender, o nosso olhar não é só naquela pessoa, na sua dinâmica, no porquê que ela de repente escolheu aquele parceiro. Não é só, não que seja pouco, mas é um olhar mais amplo. E aí, aquilo que às vezes são gerações sendo transmitidas, o que eu faço? Eu consigo agora transformar nessa geração atual. Porque se tem uma elaboração psíquica, né, nessa geração atual, o que vai acontecer? Eu não vou visualizar essas repetições acontecendo nas próximas gerações. Eu penso assim, né, eu gosto de pensar nessa repetição dos traumas. Eu sempre penso, é como se a gente estivesse lendo um livro, e quando a gente está lendo aquele livro, pensa assim, naquele momento assim, que é o tipo final de novela, sabe? Que você tá vendo aquele finalzinho de um capítulo pro outro. E aí tem uma coisa crucial, super importante, que é a abertura do outro capítulo. E aí quando você vai, você não lê aquela página, como se você não tivesse lido. E a história segue, e muda o rumo da história, mas você não sabe o que aconteceu. É como se a cada momento a gente estivesse voltando e tentando reler a nossa história. Eu vou reler, não consegui entender nada, eu vou voltar. E aí eu volto e tento reler de novo, mas aí é um outro trauma. Volto e tento entender de novo, é outro trauma. E assim vão as gerações, e aquilo não vai sendo elaborado. Em outras palavras, né, de uma maneira simples, falar outra coisa que não é elaboração, não vai sendo digerido. E aí é como se a gente fosse transmitindo aquilo para as outras gerações. As outras gerações recebem, tá aquela coisa, nossa, pesada. Não sabem o que fazer, não sabem nem o que é, mas tem que lidar com aquilo e quando vem, estão passando para os próximos. Não é o desejo, gente, não é o desejo. Vamos lembrar, eu falo sempre aqui na psicanálise, não é consciente, é inconsciente. Mas acontece. E aí, o que nós fazemos enquanto terapeutas familiares? A gente vai olhar para isso, a gente vai estar aberto para enxergar algo que é muito mais amplo. Algo que vai além daquela própria pessoa. Né? Quando eu falo da situação de guerra, gente, ela vai inclusive além daquele vô, não é a culpa do vô. Não! Uma situação de guerra é uma situação social, foi imposta, obrigada aquele vô a passar, a presenciar. Então isso tudo está impactando naquele netinho hoje. De alguma maneira ele pode ter recebido todas essas experiências nessa vivência dele atual. E foi consciente? Não, o avô ele não fala porque, primeiro, ele não aguenta falar, porque é muito traumático, é muito doloroso. E porque ele também não quer que as outras pessoas sintam aquilo que ele sentiu. Que ele sabe que é uma situação extrema, muito dolorosa. Então esse é um desejo, né? Não quero transmitir, mas aquilo é transmitido mesmo assim. Então nós temos como terapeutas familiares a possibilidade de trazer um rompimento para esse ciclo de traumas. E a gente enxergar o que está sendo repetido, poder elaborar aquilo, falar, trazer à tona esses conteúdos para que aquilo possa ser digerido de alguma outra maneira. Bom, acho que um outro benefício de ser terapeuta familiar são as mudanças na estrutura familiar. O que significa isso? Significa que eu vou trazer mudanças que vão impactar todos aqueles que estão participando, não somente uma pessoa individual. E por que é importante mudar a estrutura?
Por que a gente não precisa... Carol, não é bom mudar só o indivíduo? Já tá bom. Por que eu tenho que querer mudar mais, trazer mais transformação? Por um motivo muito simples. Porque muitas vezes o nosso paciente, a nossa criança ou adolescente que chega para nós, é o que a gente chama do paciente identificado. Ou, em outras palavras, do porta-sintoma. Ele é aquele que todo mundo identifica que tem uma demanda, que tem uma queixa, que tem algo a ser trabalhado. Mas ele é só o que as pessoas identificam. Não significa que ele é o único. Ele representa a queixa de todo o restante da família. Desemboca em um só. Mas todos os outros vivem de alguma maneira aquela demanda, aquela queixa. E aí, por que eu tenho que querer mudar a estrutura da família? Por quê? Porque quando você começar a trabalhar só com o indivíduo sozinho, o que vai acontecer é que ele vai começar a mudar, ele vai começar a se transformar. E a hora que ele se transformar e ele não for mais aquele que é todo o foco da atenção é para ele, o que vai acontecer? O foco da atenção vai ser para as outras coisas que também demandam atenção. Só que essas outras, elas já foram desviadas, já não se tornaram centro, porque essa família ela não está conseguindo encarar isso, ela não está conseguindo lidar com essas questões, porque de muitas maneiras deve ser doloroso, deve ser algo que é difícil de ser digerido, de ser processado. Então, entre aspas, né, é mais tolerável eu conseguir lidar com uma queixa dessa criança e levar num profissional e ser trabalhado, do que eu enxergar que às vezes é um problema muito maior do relacionamento, um problema muito maior entre os casais, um problema maior entre, às vezes, essa mãe com a avó, né, com a mãe da mãe. Então, por quê? Porque é doloroso, né, e a gente está mexendo com muitas coisas. A constituição de uma família é um processo muito intenso, né, e tem muitas trocas, é muita negociação para a família funcionar daquele jeito. E aí, quando a gente mexe com algo dentro dessa família, isso impacta o restante, impacta. Mas se esse restante, eles não estiverem preparados para lidar com o que vai surgir no momento em que essa criança não tiver mais o sintoma, de alguma maneira, eles sem perceber, não é proposital, não é o que eles, quero, mas sem perceber, às vezes eles vão boicotar o processo. Eles vão fazer com que essa criança pare a terapia. Ou vão entender que não está dando resultado efetivo, então não, o que é isso? Não, vamos parar. Ou já deu resultado, né? Começou a dar um resultado, uma mudança, a família já tira antes de você efetivamente manter esse resultado. E isso tudo porque a gente está focando em uma pessoa só. Só que aí eu mexo com essa pessoa que está lá, criança ou adolescente, está acolhida. Está recebendo um espaço onde ela pode expressar aquilo que ela sente, mas os outros não estão. Gente, que é a coisa que mais mexe com pais do que seus filhos? A forma como eles se sentem, como eles agem, o que eles estão vivendo. E aí a gente vai lá, né, mexe com tudo isso, remexe, e aí quando chega aos próprios pais não tem nada. Eles é que se virem porque são adultos. Às vezes a gente olha para a criança e pensa, né, fica às vezes uma visão muito incorreta, que a gente às vezes pode dar uma escorregada. Não, mas a criança, né, olha o que ela tá passando, ela não tem escolha, é uma criança, tá? Mas esses pais, eles são essas pessoas à toa? Também não foram crianças? Também não receberam várias coisas dos seus próprios pais? Passam sem nem perceber, repetem, e às vezes eles repetem e conscientemente falam, não queria fazer isso, mas quando eu vejo eu tô lá fazendo. Infelizmente, não queria, mas eu faço. Então, isso quer dizer, né, que quando a gente vai trabalhar com a família, estou propondo uma mudança de estrutura da família. Ou seja, estou olhando como um todo. Eu estou parando de querer trazer uma mudança em uma pessoa, que às vezes, veja, a mudança em uma pessoa não é que ela não é válida, ela é muito boa. Mas, dependendo do caso, o que vai acontecer? As outras que estão ao redor não vão conseguir nem saber lidar com a mudança que a criança está tendo, mesmo que seja uma mudança positiva. E aí isso vai fazer com que o processo ele seja abandonado, né, antes do tempo, a gente não chega a um processo de alta, e esses pais podem ir embora muito angustiados. Então é muito importante, assim, é um benefício gigante você trabalhar a estrutura. Porque aí, quando algo você vê que tem uma mudança em um ponto e isso afetou o outro, você está lá para trabalhar essa mudança no outro e esse sentimento que o outro tem também. Então isso tudo é muito positivo, né? E ajuda muito a gente a conseguir trazer um resultado mais efetivo para uma demanda quando se trata de uma demanda familiar, de fato. Acho que outro benefício, né? Psicólogos, psicólogas, benefícios de ser terapeuta familiar.
ter um espaço de troca seguro, que é o nosso contexto terapêutico, é o setting que a gente fornece, esse espaço que nós construímos, seja um espaço, né, online, ou seja um espaço físico, quando a gente está na nossa clínica de fato, mas é esse espaço de troca seguro. Por que eu estou falando isso de um espaço de troca seguro? Por quê? Porque muitas vezes o que a gente observa é uma dificuldade de comunicação entre esses familiares. E isso às vezes é inclusive um medo comum de quem vai começar a fazer uma terapia familiar. É o medo de falar algo que possa magoar o outro. Sabe, quando vocês estão atendendo crianças ou adolescentes, acho que adolescentes, eles, né, as crianças se expressam pelo brincar, mas o adolescente ele já é mais verbal, então às vezes ele já diz de cara. Eles chegam e falam pra gente, né, olha, eu acho que o relacionamento dos meus pais é frustrado, não sei se eles, acho que eles não são felizes no casamento, né, não estão felizes no relacionamento deles. E às vezes acho, né, que ficam aqui muito controlando as coisas que eu faço porque eles sozinhos não conseguem ficar bem mais juntos, né? Eles precisam de mim, é como se a razão do relacionamento fosse os filhos e não tendo mais um impacto tão grande a relação conjugal. E aí? E aí que isso às vezes, né, é até um dos pontos, né, para se trabalhar, como que a gente fala isso? Porque às vezes os pais não trazem, né? Porque às vezes os pais eles não trazem essa demanda deles enquanto casal. E aí o que nós vamos fazer? A terapia familiar ela vai possibilitar que esses aspectos eles possam ser ditos de uma maneira cuidadosa. O que eu quero dizer com isso? Cuidadosa não significa que eles nunca vão brigar. Porque sim, gente, vão brigar, vão discutir, isso vai acontecer, como acontece numa situação de uma terapia de casal, tá? Então, estamos sujeitos a ter discussões ou falas com tons mais altos, mais acalorados. Mas qual que é a diferença de se ter isso dentro de uma terapia familiar e se ter isso em casa? A diferença é que estamos lá para fazer uma mediação. Esse espaço é seguro porque tem um profissional que está olhando para tudo isso e que vai intervir. E não vai simplesmente deixar, né, virar aquele... eu acho que, né, eu sofro, né, vendo aqueles programas tipo Caso de Família, né, que é tipo, só um barraco, só um brigueiro. Não, a ideia é que você possa trabalhar realmente para trazer uma compreensão diferente para aquelas pessoas o que elas estão vivendo, que elas possam ressignificar a sua experiência. Então é muito um benefício gigantesco enquanto você é terapeuta familiar oferecer essa troca segura. Porque às vezes a família ela não vai conversar. A criança ela vem e o que acontece? A criança ela demanda dessa mudança. Ela precisa também que essa família ela traga essas mudanças, essas alterações. Porém, eles não conseguem conversar sozinhos. Então, quando a gente está no processo de um atendimento que a família vem, ela está em conjunto, você vai oferecer um espaço em que eles podem conversar e é diferente, né? Do que se é, por exemplo, um filho adolescente falando para o pai, é diferente do que é um profissional conversando. Do mesmo jeito que também é diferente para o adolescente ouvir o pai falando e ouvir um profissional falando. Por quê? Né? Porque são outros tipos de relações e alguém de fora, alguém externo. Então, quando a gente propõe uma mediação, isso vai acontecer sempre, né? Não é assim puxar a sardinha de um lado ou do outro. Não, é na verdade a gente ter um espaço assim que eu coloque o que é importante para todas as pessoas que estão envolvidas. E isso vai facilitar esses relacionamentos em outros momentos, né? Nos momentos em que eles saírem de lá. E a possibilidade de uma conversa segura, de confiança, nesses outros momentos também. Então isso é muito rico. E é tão rico que parem para pensar, e vocês tenho certeza, psicólogas que vocês atendem, crianças, adolescentes e quem atende aqui adulto também, sabe o quantas vezes, muitas, a gente não recebe pacientes que dizem que sentem várias coisas com relação aos seus familiares, mas que não conseguem dizer o que sentem. Que tem medo de machucar, que não sabe a reação da pessoa, ou que quando conseguem falar a reação é muito negativa. O que isso significa? Né? Significa que esse espaço de troca segura, ele é necessário, ele é importante para as famílias. E a gente pode oferecer isso, mas para isso a gente precisa ter o quê? Um conhecimento específico. Saber, né, entender sobre família, entender sobre como essas relações elas se organizam, para que a gente possa trazer uma intervenção efetiva para esses casos. Bom, acho que, né, pensando aí nos benefícios em ser terapeuta de casal,
quer dizer que um dos grandes benefícios é que nós temos muita demanda e nós temos poucos profissionais que tenham conhecimento sobre isso. E quando eu digo muita demanda, a primeira coisa que às vezes pode parecer mas não sei, eu nunca recebi ninguém que pedia por família. Primeiro, se você não se posiciona como terapeuta familiar, você não vai receber mesmo, tá? Já digo isso. Mas eu tenho certeza que essa demanda, se não vier diretamente para você, você escuta de outras pessoas. Nós temos uma demanda gritante por atendimentos de crianças e adolescentes. Gritante. Se você for em qualquer escola e perguntar, né, a gente poderia até fazer uma pesquisa. Quantas crianças que precisam, que a escola entende que precisaria de um atendimento psicológico, você vai ter uma lista gigante. Né? Eu digo isso porque eu oriento o estágio de psicologia escolar na faculdade. E você chegou, né? Qual que é a reação dos professores? Eu tenho uma lista, que bom! Primeiro eles dão graças a Deus, que bom que você chegou. Eu tenho uma lista de alunos para você conversar. Né? Eles trazem um monte, vários. Né? E aí, qual que é o ponto? Né? Assim, é só a questão da criança e do adolescente? Não é tanto que a gente vai atender e a gente vê a família ali, pulsando as questões familiares. O tanto que os adolescentes trazem pra gente, quanto que eles sentem falta muitas vezes de uma aceitação de quem eles são. Eles sentem falta de ter um pouco mais de carinho, de proximidade, de sentir que podem conversar com os pais, que vão ser aceitos apesar do que eles disserem. Isso é tão assim frequente que o que eu quero dizer é o seguinte: demanda ela tem. A demanda, gente, na terapia familiar, ela nem sempre é direta, de que eu quero uma terapia familiar. Não é, isso ainda não é um hábito muito grande dentro da nossa cultura aqui no Brasil. Porém, a gente não precisa ir só olhando a demanda direta, a gente pode o quê? Fazer esse cuidado de trazer de uma outra parte, ou seja, ir redirecionando essa queixa ao longo do tempo, para que essa família venha participar. Então, vem como criança e adolescente. E a gente tem muita gente, né, procurando. E a gente vai transformando isso e agregando para que essa família possa participar. Então, demanda tem. E mais, eu vou dizer o seguinte, eu tenho, né, pessoas assim que por saber que eu trabalho com isso, elas vêm pedir indicações. Fala, Carol, eu não posso atendê-las, por quê? Porque tem algum tipo de relação, seja uma relação profissional, alunos, ou às vezes amizades, né? Não posso eu mesmo atendê-los. Mas vem procurar, eu estou precisando por conta dessa situação com meu filho, eu queria alguém que fizesse esse atendimento, que eu pudesse participar também. E aí vem, ela, Carol, quem você me indica? Você fica com a dificuldade de ter que indicar, porque que você conhece, que tem um entendimento, que se estuda, que faz uma divulgação nesse sentido, você não conhece. Então, assim, pare pra pensar, eu tenho certeza, se você tiver 5 pessoas que você conhece que atendem família, 5, uma mãozinha só. Mas, duvido. Se tiver em geral, porque você já trabalha nessa área e você tem colegas que fazem a mesma coisa. Do contrário, é muito difícil, são pouquíssimas pessoas. E como que eu começo, né? Buscando conhecimento, né? Eu sempre falo, sigam aqui a nossa página, porque aqui eu sempre estou transmitindo esses conteúdos que ajudam a gente a ter segurança, porque não basta só eu quero atender, né? E aí eu realmente me capacitar para quando chegar no momento que eu estiver lá com as pessoas interagindo, eu consiga sentir que eu tenho um domínio teórico e técnico para atuar. Então a gente pode sim fazer isso. Demanda a gente tem, né? O que falta é a gente abrir a nossa cabeça, virar uma chavinha de que isso é uma oportunidade, começar a se posicionar dessa maneira, porque assim, pais precisando de ajuda para conversar com seus filhos, isso a gente tem de monte. Mesmo se você atende de adultos que são pais, eles vão trazer essa demanda. Agora, profissionais que saibam como lidar com isso, que tenham esse conhecimento, isso a gente tem muito pouco. Então, fica aqui mais um benefício em se tornar terapeuta familiar. Bom, gente, queria agradecer a presença de todos e todas, né? Acho que procurei trazer bastante esses benefícios para que vocês consigam sentir assim que eu falo muito, de uma forma muito apaixonada, porque eu acho que é uma chance gigante que a gente tem. A gente precisa ampliar a nossa visão. Minha vida se transformou, minha carreira, tudo se transformou quando eu consegui enxergar isso. Eu espero que eu tenha virado uma chavinha
Se não dá certeza, pelo menos de uma dúvida, que de repente você possa se tornar terapeuta familiar. E me siga para que você tenha mais conteúdos para saber como você pode realizar esse tipo de trabalho. Agradeço a presença, fiquem bem e até a próxima!